Levanta sua mão direita, fala comigo: a bênção da família. E eu quero hoje, nós falamos sobre a mãe, o que a mãe tem de característica natural e a igreja tem espiritual, o que o pai tem de característica natural e a igreja tem de maneira espiritual. Falamos semana passada do filho, o que os filhos têm de característica natural e a igreja tem de característica espiritual. E hoje nós vamos falar sobre os irmãos. Fala comigo, irmãos. Quem aqui tem muitos irmãos? Levanta a sua mão, deixa eu te ver lá em cima. Quem aqui tem 2 irmãos? Levanta a mão. 3, 4, Jesus, 5, 6, é muito irmão, hein, gente? 7, 8, 9, tinha que dar uma televisão para seus pais. 10, mais de 10, quem tem mais de 10? Meu Deus! Ah não, aí Deus abençoe. Jesus amado, o que o pai faz? Você trabalha como? Tendo filho. É muito filho, Jesus amado, é muito irmão. E todo mundo que tem irmão sabe como funciona uma família com irmãos, como é desenvolvida uma família com irmãos, porque a casa que tem irmãos geralmente é uma casa que tem muito barulho, muita alegria e muita briga, porque são pessoas diferentes, porque são pessoas que têm perfis completamente diferentes. Eu quero dar o exemplo dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, a Milena e o Davi, e é impressionante como que eles são completamente diferentes, completamente. E existe uma beleza nisso que completa a casa. Nós vamos falar sobre isso hoje. Existe uma beleza nisso que completa a família. Isso é glorioso, isso é fantástico. E eu quero abrir com você a Bíblia em alguns textos. Eu vou pedir para a mídia ser bem rápida, porque são muitos textos, eu acredito que eu vou conseguir ler. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. 1 Coríntios 12, 14. A Bíblia está falando dos dons espirituais. O Espírito Santo dá dons para cada um de maneiras diferentes. Para um ele dá um dom, para outro ele dá outro dom. E eu quero que você saiba, Deus te deu alguns dons para que você possa servir na casa dele. Deus te deu alguns dons para que você possa servir a algumas outras pessoas, alguns outros irmãos. É isso que é importante entender. O dom não é simplesmente para servir um projeto, mas para servir pessoas. Dá um sorriso para o teu irmão e fala: Deus me deu um dom para te servir. Avisa ele, fala. Se o seu dom é alegrar, você alegra a pessoa que está do seu lado. Se o seu dom é cozinhar, você cozinha para a pessoa que está do seu lado, irmão. Se o seu dom é cantar, você canta, entendeu, irmão? Para cada um Deus deu um dom. E a Bíblia fala assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Versículo 15, olha o próximo. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Tantas pessoas que olham e falam assim: poxa, mas eu não tenho esse estilo. Poxa, mas eu não sou parecido com a Bispa Gabriela, que ela é tão maravilhosa desse jeito. Poxa, mas eu não sou tão parecido com o pastor César, que tem uma revelação tão fantástica. Poxa, mas eu não sou parecido com o pastor. Em falar nisso, a Sara Conference está chegando e nós vamos ter ordenações de pastores, hein, gente? Se prepare aí que a saúde vai virar de cabeça para baixo. Deus está fazendo algo sobrenatural. Voltando para cá, mas eu não sou parecido com o fulano. Querido, não importa se você não é parecido, Deus te colocou aqui fazendo parte desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. Deus te colocou no meio do povo que é o povo de Deus, e um completa o outro. E a Bíblia fala assim, versículo 16 é o próximo: e se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Versículo 17: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Irmão, imagina se o corpo todo fosse olho. Eu não ia pregar, eu ia olhar para você, assim, um olhão grandão aqui agora. Imagina um olho grande assim, fazendo assim. A comunicação como que ia ser? Por piscada? Eu não sei nem como, não tinha como. Não tem como. A grandeza do corpo de Cristo é porque cada um tem uma função. A grandeza de irmãos é porque eles são diferentes. E o primeiro ponto que eu quero te falar é: a família, dentro dos irmãos existe a diferenciação. São diferentes para que toda a família fosse completa. E isso é glorioso.
Algum tempo atrás eu vi algo e eu achei interessante. Uma mulher falando: eu não sei o que aconteceu, que os meus filhos a vida ficou tão diferente para eles. O fim deles foi tão diferente. Eles foram criados iguais, mas cada um tem um fim diferente. E exatamente é os problemas, porque eles foram criados iguais, e é por isso que Deus nos trata de uma maneira individual, cada um de uma maneira única. É por isso que Deus te dá dons únicos, Deus fala com você de uma maneira única. É por isso que Deus age de uma maneira única, porque existe a diferenciação do corpo, existe a diferenciação da família, e os irmãos são diferentes. Graças a Deus por isso. Dá um sorriso para quem está perto de você, fala: eu sou diferente de você. Fala, e está tudo bem com isso. Fala, pelo contrário, fala: eu estou aqui para te ajudar a crescer. Avisa ele. E é fácil amar alguém diferente, e é muito fácil ter raiva de alguém diferente, irmão. É muito fácil amar alguém diferente, aquilo se aproxima. A primeira coisa que é uma característica para aproximação é porque a pessoa tem algo que você não tem. Quando você casou, cadê os casados? Levanta a sua mão lá em cima, aí ó, os mais felizes, está vendo? Olha o sorriso no rosto. Cadê os solteiros? Levanta a sua mão, levanta. Deus tenha misericórdia da sua vida. Tô brincando. Mas é interessante que quando você casou, você buscou alguém que fosse completamente diferente de você. E a pessoa que você se apaixonou, ela era diferente. E depois que você casa, o tempo passa, e o que te faz raiva é porque a pessoa é diferente. Da mesma maneira do irmão. Você já viu que irmãos brigam o tempo todo, mas se alguém briga com o irmão, você vai lá defender? Não é assim que funciona? Não, só eu que posso bater nele. Não. E Deus fez algo tão fantástico, que é uma completude, uma plenitude, que um completa o outro, que um ajuda o outro, e um é diferente do outro, para o crescimento de todos. Deus colocou irmãos ao seu redor que são diferentes de você, que te amam e que vão te fazer raiva. Fala para quem está perto aí, fala: vou te fazer raiva algumas vezes. Avisa ele. Fala: mas lembra que eu te amo mais do que isso. Fala para ele, fala. Quem aqui já passou raiva com alguém na igreja? Levanta a sua mão. E que bom que você está aqui, irmão. Isso é maturidade. Tem gente que fala: não, estou passando tanta raiva que nem vou mais na igreja. Está errado, não é assim que funciona o relacionamento. Imagina se eu brigasse com a minha esposa e falasse: vou sair da casa agora, porque ela me fez tanta raiva que ela deixou a toalha molhada em cima da cama. Não, isso não se faz. Eu tenho um pouco de toque com o banheiro. Meu banheiro não pode estar molhado, mas eu casei com uma pessoa completamente diferente de mim, irmão. E quando ela sai do chuveiro, ela faz assim, ó. E aí a gente tem que sentar e conversar e falar: amor, faz isso mais não. Ela fala: tá bom, vou lembrar. E ela lembra disso um dia. Glória, já é uma vitória. E eu estou te dando esse exemplo porque e da mesma maneira faz parte do seu crescimento como igreja ter irmãos que são diferentes, que vão te fazer crescer através de atritos. E aí você respira fundo e fala: vou resolver isso agora com você. Não, peraí. Eu amo ela mais do que ela me faz raiva. Eu amo. Porque eu sei que eu faço muita raiva nela, eu sei. Toda pessoa que é diferente faz. E é importante que você aprenda a ter o relacionamento do corpo de Cristo, que é um relacionamento de irmãos, que cresce com isso. São diferentes, mas se amam mais do que a diferença. Fala comigo: são diferentes, mas se amam mais do que a diferença. O grande problema está quando o amor não é tão grande ou maior do que a diferença. O segundo ponto, além da diferenciação, é isso que eu quero falar, está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. E eu vou mostrar alguns versículos, dependendo do tempo, não sei quantos, mas é interessante como a Bíblia fala: suporta uns aos outros, suporta. São vários versículos. Por que isso é tão importante? Porque a Bíblia
deixa clara a diferenciação. E apesar da diferenciação, Deus espera unidade. Deus não espera unanimidade, que é todo mundo fala igual, pensa igual. Na verdade espera isso também, mas depois da decisão de ser igual, de pensar igual, de falar igual. Já eu leio isso. Coloca na outra versão, por favor, querido. Vamos lá. Pode colocar na outra versão. 1 Pedro 3:8. Só por causa dessa palavrinha. Go. Vai. Isso. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, próximos, não pagando mal por mal, e injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois isto mesmo foste chamado, a fim de receberes bênção por herança. Pode voltar e coloca na versão anterior. Pode voltar no versículo 8 e coloca na versão NVI de novo. Olha só que coisa interessante isso. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, não porque você é igual, mas porque vocês decidiram estar unidos no mesmo projeto, porque vocês decidiram se unir na mesma direção, que é a direção do Pai. Você já viu irmãos que começam a brigar, e de repente eles se unem na direção do que o Pai falou? É bem isso. Tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Versículo 9, olha lá. Apesar da mesma maneira de pensar, não retribuam o mal com... Olha que coisa. Nós estamos tentando pensar da mesma maneira, mas de vez em quando tem alguém que vai lá e faz alguma coisa que te agride. De vez em quando tem algum irmão que vai lá e fala alguma coisa que fere você. E em vez de ser como um irmão imaturo, na época quando você era criança, que pagava o mal com o mal, e que se alguém falava mal, você logo abençoava com um soco ungido. Você não vai fazer mais isso, irmão. Nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. O que é isso? Abençoa. Feriu você, você fala, não, é uma bênção de Deus, amo você. Sabe aquela coisa assim? É alguém que está preocupado mais em estar unido do que o tanto que foi ferido. É alguém que está mais preocupado em estar unido, em permanecer unido, do que o tanto que foi ferido. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Que coisa sobrenatural. Quando você abençoa alguém, existe a herança de Deus, que é a bênção sobre você. Quem está entendendo, fala um amém bem forte. Deixa eu ler um próximo texto, em cima da unidade ainda. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, 10. Vai, rapidamente. A Bíblia fala assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Que todo mundo esteja unido na mesma direção. Primeiro ponto dos irmãos é que existe diferenciação. Segundo ponto é, existe união. Fala comigo, diferenciação, união. Irmãos maduros são unidos. Irmãos maduros são unidos. Sabe quando você descobre a verdadeira unidade entre os irmãos? É quando o pai é retirado. Quando o pai é retirado da equação, você descobre a unidade entre os irmãos, a verdadeira unidade. Quando o pai falece e os irmãos se unem e eles continuam unidos. Quando o pai não está presente, é que você vê a verdadeira unidade entre os irmãos. E por que eu estou falando isso? Porque em breve nós vamos estar todos reunidos na presença do Pai, do nosso Pai, Senhor. Mas enquanto isso, nós estamos unidos na mesma direção que o Pai nos deu. Quero ouvir um amém mais forte que isso aqui. Queria que você desse um sorriso para o teu irmão e falasse pela última vez para ele, falando assim: fala, eu sei que eu te faço raiva,
Fala, mas esteja unido. Vamos estar unidos. Fala, vamos estar. Existe uma frase que eu falo sempre. Eu falo assim, vamos estar junto, vamos estar junto. Avisa ele, fala, vamos estar junto. Vamos estar junto. Terceiro ponto da ministração de hoje que eu quero trazer. Toda unidade gera força. Toda unidade gera força. A beleza do corpo de Cristo é que ela é diferente e unida. A igreja é diferente e unida. Quando você entra na igreja, você vê pessoas de todos os tipos, de todos os perfis, tudo diferente, irmão. Tudo. E você vê gente mais magrinha, mais gordinha, você vê gente mais fortinho, você vê gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. E isso é a beleza do corpo de Cristo. Porque são diferentes, mas são unidos no mesmo propósito. E porque são unidos no mesmo propósito, tem uma força que mais ninguém tem. O corpo de Cristo tem uma força que mais ninguém tem, porque aproveita o melhor de cada um. Aproveita o melhor de cada um. Eu quero te falar uma coisa. Deus quer que você use o seu melhor dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Deus quer que você apresente o seu melhor. Sirva cada um aqui com o seu melhor. Se o seu melhor é dar um sorriso, então, meu irmão, fica na recepção dando um sorriso que mais ninguém consegue dar. Se o seu melhor eu vou servir no Kids, então serve no Kids como ninguém consegue servir. Se o seu melhor é ser um líder, seja o melhor líder que vai servir a igreja. Se o seu melhor é no louvor, então meu irmão, aproveita a diferença que Deus te deu e canta de maneira sobrenatural. Se o seu melhor é encorajando outras pessoas, encoraja o tempo inteiro. Fala, motiva. Tem pessoas que só de você estar perto, você já começa a vibrar. Você fala, oh glória, aleluia. Essa é a grandeza do corpo de Cristo. São diferentes, são unidos, existe força. E debaixo dessa unidade, você vai receber força do Senhor hoje, em nome de Jesus. Um quarto ponto, rapidamente, vamos lá, um quarto ponto. Efésios capítulo 4, 13. A plenitude do que nós vivemos vem por causa dessa unidade, vem por causa do amadurecimento do relacionamento. A Bíblia fala assim, até que todos, fala comigo, todos, levanta a sua mão e fala, todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Como é importante os atritos entre os irmãos, para aprender a resolver esses atritos. Como é importante. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O alvo é que todo mundo atinja a plenitude de Cristo, a estatura de varão perfeito. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. A grandeza do relacionamento dentro da igreja é que você vai amadurecendo nos relacionamentos. Sabe qual que é o problema de pessoas que estão desigrejadas? É porque elas falam, eu fui ferido na igreja, falaram mal de mim e fizeram tanta coisa. E ela acha que isso dá o direito dela de não estar em igreja, não estar em unidade. Quando tudo que isso dá o direito é de amadurecer e estar em unidade apesar disso. Você não abandona relacionamento que Deus deu porque ficou difícil. Você fortalece o relacionamento para suportar a dificuldade. Nós não somos mais crianças. Fala comigo, eu não sou mais criança. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quando existe essa quebra de unidade, existe a indução do erro. A pessoa está propícia a ser induzida para caminhos errados. Mas quando estamos todos reunidos debaixo da direção da palavra de Deus, existe a indução para o caminho da palavra de Deus,
para a direção daquilo que Deus nos chamou para viver. E eu quero profetizar que você vai viver toda essa trajetória que Deus liberou sobre você, e que você tem alguém do seu lado que vai te ajudar a viver a plenitude do projeto de Deus, em nome de Jesus. Eu quero ler mais 2 versículos para a gente encerrar. Mateus capítulo 5, versículo 23. Esse aqui é um ponto à parte, antes da gente entrar no último ponto da palavra. Jesus está ensinando, e de repente Jesus fala algo muito diferente. Jesus fala assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, é um momento de oferta, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você. Não está falando se você se lembrar que você tem algo contra alguém, não, é mais profundo ainda. É se eu me lembrar que tem alguém que tem algo contra mim. Porque se eu tenho algo contra alguém, eu tenho que resolver, ponto final, e é claro isso. Agora, se alguém tem algo contra mim, eu também tenho que resolver, e ponto final. É isso que Jesus está ensinando. E ele fala: se você lembrar que alguém tem algo contra você, olha o versículo 24: deixa ali sua oferta diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Olha que princípio que Deus está ensinando. Deus está falando: viva todos os princípios. Tem gente que quer escolher quais princípios vai viver. Jesus não está falando não oferta, e Jesus não está falando não resolve. Jesus está falando resolve e oferta. Mas existe um princípio que tem que ser cumprido. Primeiro resolve. Por que eu estou te falando isso, querido? Simplesmente porque é muito comum as pessoas ficarem selecionando quais os princípios do reino de Deus ela vai querer viver. Esse eu vivo porque esse é bom, aquele ali eu também vivo. Ir para a igreja é maravilhoso, ainda mais se for na Sara Saúde, olha que coisa fantástica. Aí eu vou com certeza. Aí o cara fala: dá dízimo não. Não, mas tal coisa também sim, gosto muito. Eu gosto muito de orar. Orar é importante. Ele vai selecionando os princípios, quando tudo que Deus está falando é vive todos os princípios. Todos. E existe ordem de prioridade para os princípios. Não vem diante do altar sabendo que você tinha que resolver alguma coisa e não resolveu. Daqui a pouquinho nós vamos ter um momento de oferta, de dízimo e oferta. E hoje eu quero te desafiar a resolver o que precisa ser resolvido. Hoje é dia de resolução dentro da sua vida. Quero ouvir um amém bem forte. É resolver relacionamentos. Teve atrito? Então vai lá sentar, vai lá conversar, vai lá pedir perdão e liberar perdão. Vai lá ser maduro. O que Deus está esperando de nós é um povo maduro, que aprendeu a resolver conflitos, atritos, dificuldades, para manter a unidade que Deus espera de nós. Se você lembra que alguém tem alguma coisa contra você, daqui a pouquinho eu vou te dar um tempo para mandar uma mensagem para ela. Tem alguns que já estão falando misericórdia. E eu estou te ensinando um princípio que Deus espera de você. Quem está entendendo? Fala amém. Esse amém é mais fraco sempre. Último ponto da palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 13. A Bíblia fala assim, Colossenses 3:13. E nós vamos encerrar. Suportem-se uns aos outros. Irmão, suportar já é difícil. Esse texto vai, irmão, ele vai só piorando a profundidade. Porque começa falando suporta. Irmão, suportar já é difícil. Alguém aqui já conversou com alguém que você estava desesperado para ir embora da conversa e você sorria assim, já viu? É isso, amém, é isso. Suporta. Porque as pessoas são diferentes. E o que você está pensando, ele está pensando de outra maneira. Mas não só suporta. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Suporta e perdoa.
E quando eu estou falando perdoa, querido, eu estou falando perdoa e aprende a conviver com essa pessoa. Porque existe gente que fala assim: não, eu perdoo, mas eu não preciso mais saber de você. Eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais na minha vida, em nome de Jesus. Isso não é perdão. Perdão é como uma cicatriz. Feriu, mas hoje não dói mais. Feriu, eu olho, eu lembro da dor, mas hoje já não dói mais. E eu decidi, já passou, já estou curado, está resolvido. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que quer perdoar sem aprender a conviver. Como é que você vai viver no céu com alguém? E aí ele aprofunda, ele fala: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aí aprofunda mesmo. Aí circuncida o coração. Deus te perdoou sem você merecer. Ah, mas ele não merece. Pois é, lembra que Deus fez a mesma coisa com você. Ah, mas ele continua errado. Pois é, Deus te perdoou mesmo antes de você aceitá-lo. Você continuava errado. E o versículo 14 fala algo muito profundo. Fala: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É o elo perfeito. É o elo perfeito. É o que verdadeiramente conecta as pessoas. Quando as pessoas entram aqui na igreja, elas sentem o amor de Deus através de alguém, porque alguém as abraça, alguém se conecta com elas. E eu quero te falar uma coisa: o amor de Deus está aqui nesse lugar, e o amor de Deus precisa fluir através de você. Chegou o tempo de fluir no amor de Deus. Quem crê nisso?